Olá, galera americana da camisa rubro. Mais uma vez eu volto aqui falar de mais uma contratação do América e nessa oportunidade eu vou falar do Gabriel Vitor, mas antes vou lembrá-lo novamente, deixa seu like, faça sua inscrição, compartilhe, eu conto muito com o apoio de vocês, torcedores americanos. Esse canal aqui foi feito justamente para trazer conteúdo e informações para vocês, né? Então, eu me dou ao trabalho de fazer as pesquisas, trazer informação, e eu só peço em troca de vocês, não custa nada, de graça, a inscrição no canal, a audiência, que é muito importante, e principalmente o like e os seus comentários. Bom, vamos falar agora do Gabriel Vitor. Quem é Gabriel Vitor? Um garoto de 21 anos, joga nas duas pontas, ele é destro, né? Trabalha com o pé direito, mas ele joga nas duas pontas. E ele começou na Francana de 2018, ele foi até 2025. Ele teve duas passagens fora da Francana, que foi no Grêmio Português, a Luzinha, né? Não, eu acho que nem é Luzinha, eu acho que foi até Portuguesa de Esportes. Então ele teve uma passagem no Grêmio, uma passagem na Portuguesa do Esportes, mas a carreira dele foi basicamente 2018 a 2025 no Sub-20 da Francana. Ele disputou a Copinha desse ano com o Francana no Sub-20, jogou 5 jogos e fez 3 gols. Então é um ponta que gosta de fazer gol. Isso é muito bom, que é o que está faltando para o América. E aí, no Paulista, ele foi relacionado apenas na 10ª rodada. Se eu não me engano, foi em março de 2026, na 10ª rodada, ele entrou. Ele foi relacionado, entrou aos 63 minutos no lugar do ponta esquerdo Jonathan, num jogo onde o resultado foi 2-2. Aí ele é relacionado novamente na 11ª rodada. Ele é relacionado contra o Rio Preto, lá em Franca, lá jogando em Franca. Ele entrou aos 64 minutos no lugar do meia Eduardo. Agora ele deve ter entrado no lugar do meia, mas deve ter jogado pelos Beratos, que é a especialidade dele. E ele foi o autor do gol do Francana na derrota para o Rio Preto 3-1. O Rio Preto ganhou deles 3-1, ele jogou nessa 11ª rodada e ele que foi o homem gol que fez o gol contra o Rio Preto. Na 12ª rodada, ele foi relacionado contra a Luzinha de Santos, mas ele não entrou, ele não jogou, ele foi só relacionado. Na 13ª rodada, ele foi relacionado contra a União de Araras, entrou na ponta esquerda no intervalo e fez o gol da Francana na derrota de 2-1. Então você vê que ele entra e faz gol. Então é um jogador que pode ser muito bem utilizado pelo Quinho, né? Deve estar em forma também, porque o último jogo dele, se não me engano, foi no final de março. Abril, ele deve ter se preparado fisicamente, deve estar em condições de jogo, sim. Bom, na 14ª ele entra como titular na ponta direita contra o Rio Claro, sai aos 63, mas ele faz 2 dos 3 gols da Francana na vitória 3-0. Ou seja, é homem para gol, é homem para fazer gol. Na 15ª, né, e o último jogo dele, ele entra como titular na ponta direita contra o Marília e sai aos 70 minutos na derrota de 2-0. Provavelmente o Francana não se classificou. E o último jogo da Francana desclassificada no dia 21 de março. Esse foi o último jogo que o nosso craque que está chegando, ele jogou, atuou, né? Então você vê que é um jogador, né, que ele foi desenvolvido toda a carreira dele no Francana, mas ele participou de uma série acima uma divisão acima da divisão do América. Então é isso aí. O América tem que pensar grande, ele está na Bzinha, mas ele está trazendo jogador da A4, da A3. Isso é muito importante, porque eleva o nível e ajuda muito essa garotada que está no América, né? Então, no segundo turno, além do jogo contra o Bonifácio, que ele poderá entrar assim como os outros dois que chegaram, né? Tem mais um que depois eu vou falar dele, mas ele vem para agregar valores. Então, com essas 3 contratações, na minha opinião, de peso, a outra não há tanto, tá? Mas essas 3, para mim, são 3 contratações de peso, levando-se em consideração o nível da Bzinha, foram jogadores experientes, principalmente com experiência nessas categorias de 2ª, 3ª, 4ª divisão. Então, mais uma vez, parabéns a quem foi os
protagonistas dessa contratação. E eu tenho certeza que com esses três o América vai ter uma evolução muito boa para o segundo turno. O segundo turno promete. Santa Fé perdeu o jogo do Tupã, o Tupã assumiu a terceira, jogou a gente para a quarta colocação, e essa vitória contra o José Bonifácio, ela tem que vir a qualquer custo. E depois no segundo turno, com 3 jogos em casa e 2 fora, a gente vai tentar, de todas as formas, ter uma classificação, buscar liderança. Se ganhar o jogo do Bonifácio, a gente tem grande chance de assumir liderança no segundo turno, ter uma boa classificação e depois pensar nas outras fases. Ok, pessoal? Então esse é o terceiro vídeo que eu faço da contratação do América. Estou satisfeito com as 3 contratações. Parabéns à diretoria que está trabalhando. Eu sei que a gente discute, torcedor, né? Ele comenta com emoção, então dentro dos grupos, né, de redes sociais há aquela resenha, né? Opiniões contrárias, mas tudo isso faz parte do futebol. Como diz na gíria do futebol, segue o bonde, bola para frente e vamos todo. Eu acho que todo mundo unindo, com crítica construtiva, com desabafo, né, com algumas discussões acaloradas, né? Eu acho que tudo isso aí, unindo-se essas forças, a gente vai construir um América, trazer o América de volta para a elite do futebol paulista. Mais uma vez, deixa seu link, o seu like, compartilha o link dessas lives e vamos dar uma força para o canal. Certo, pessoal? Boa sorte para nós lá em José Bonifácio. Um beijo no coração. Para cima deles, América.